Boa tarde, estou eu aqui mais uma vez para comentar sobre uma postagem que eu fiz agora recentemente, hoje, e gerou um pouco de polêmica. Então quero aqui dizer algumas coisas a respeito disso, tá bom? É um assunto muito extenso e talvez é um assunto que vá além do tempo do vídeo aqui. Apesar de todos os meus vídeos serem bastante grandes, né? E nem todo mundo tem paciência para escutar as coisas que eu digo. E aí o meu comentário na foto foi o seguinte, na imagem foi o seguinte: essa é a triste realidade de muitos casais. Iniciam uma relação onde não mostram seus eus reais, porque precisam, entre aspas, conquistar o outro. Então, fazem de tudo para agradar, se anulam, se submetem, aceitam tudo, até que a outra pessoa esteja fisgada. Diante de tal mentira, entre aspas, um inventa uma imagem do outro na cabeça e aceita ser verdade. O tempo passa, as máscaras caem, as vontades e intolerâncias aparecem. Todo aquele conto de fadas, aquele castelo encantado feito de areia, desmorona. As brigas e desentendimentos começam. Mas, como já estamos muito envolvidos sentimentalmente falando, tentamos moldar o outro de uma forma que nos agrada. E aí, entre aspas, é por isso que não damos mais certo. Então esse foi o textinho que eu coloquei lá e gerou um pouco de polêmica, algumas pessoas concordando, outras não. Então estou eu aqui para conversar um pouquinho a respeito disso, tá? O que eu quero dizer com isso tudo? Eu vou dar um exemplo meu, tá? Vou elencar algumas características aqui que me parecem positivas na minha pessoa e que não só a mim, mas já escutei pessoas dizendo isso ao meu respeito. Então talvez não seja eu que esteja elencando, mas escutei de algumas pessoas que essas são coisas positivas e que, apesar, parece até ser engraçado, mas com o passar do tempo, grande parte dessas coisas que a primeiro momento eram positivas, com o passar do tempo se tornaram negativas, né? Então a pessoa tinha uma imagem de mim que era tudo lindo, maravilhoso, legal. O tempo foi passando e essas coisas bacanas na minha personalidade, no meu jeito de ser, se tornaram negativas para ela. Isso fora todas as outras coisas que de fato eu tenho de negativo e que a pessoa visualiza, mas deixa para lá para tentar conviver comigo, cede, se submete para poder conviver ao meu lado. E com o passar do tempo, isso tudo começa a desmoronar. As pessoas começam a colocar suas garrinhas de fora, entre aspas, começam a expressar suas vontades. E eu já acostumei com essa pessoa assim, cedendo o tempo todo, ou aceitando tudo o tempo todo, e agora essa pessoa passa a não aceitar mais. E aí como é que fica a relação? E da mesma forma, né? Eu começo a ceder para um monte de coisa, eu começo a relevar um monte de situação, e com o passar do tempo, isso passa a me incomodar, tá? Coisas positivas que eu enxergava na outra pessoa, talvez agora não sejam mais tão positivas assim, e aí eu começo a questionar. Então é uma série de fatores. Vamos lá as coisas positivas assim que eu me vejo e sei que algumas pessoas falaram para mim a respeito disso, tá? Por exemplo, eu sou um cara que adora esporte. Eu sou um cara que estou todo final de semana nos clubes jogando meu futebol. Eu sou um cara de família,
O que eu quero dizer com cara de família? Que gosto de estar em contato com a minha família, que gosto de ir para casa dos meus pais, que gosto de passar o final de semana com a minha família ou com a família da pessoa que eu estou me relacionando. Sou uma pessoa que sou mais caseira, não gosto muito de farra, não gosto de show. Não sou muito de ir para show, não tenho muito essa paciência com o lance de shows. Então, estão aí alguns pontos positivos. Adoro meu filho, adoro estar com meu filho. Faço um monte de coisas quando estou com ele. Brincamos demais e tal. Então, muitas vezes a pessoa olha tudo isso e fala, caraca, velho, aí começa a projetar um monte de coisa, né? Poxa, ele gosta de futebol, ele gosta de estar nos clubes, eu também gosto de esporte, então eu vou estar sempre nos clubes com ele. Poxa, olha como é que ele trata o filho dele, então se eu tiver um dia um filho com ele, vai ser da mesma forma. Poxa, ele é um cara de família, eu tenho uma família muito legal, eu também tô com minha família direto, vai ser assim então. Ele gosta de ir pra cachoeira, ele gosta de acampar, ele gosta de trilha, e eu acho isso também legal. Então, poxa, vai dar certo, vai ser bacana. Esse, a primeiro momento, é a visão da pessoa, né, diante daquilo que ela vê de qualidade. E no início do relacionamento a gente só vê qualidade, gente. A gente não enxerga os defeitos. A gente enxerga 10 qualidades e 0 defeitos. O tempo vai passando, e aí a gente enxerga 9 qualidades e 1 defeito. E aí daqui a pouco a gente enxerga 8 qualidades e 2 defeitos. O tempo vai passando, daqui a pouco a gente está meio a meio. 5 qualidades e 5 defeitos. O tempo vai passando e a gente não consegue mais visualizar as qualidades, a gente só consegue visualizar os defeitos. Isso é normal, isso é natural. Por quê? Não é que a pessoa mudou, é o que eu estou vendo agora, é o que eu estou conseguindo enxergar da situação e da pessoa nesse momento. É apenas isso. A pessoa não mudou de uma hora para outra. É só a minha visão sobre a pessoa que de fato mudou. Tá? Isso aí vocês podem comprovar nos relacionamentos de vocês e tal, e em vocês mesmos. Você fala, poxa, eu sempre fui assim e agora de uma hora para outra a pessoa não gosta, não quer saber mais. Como é isso? Isso aí vocês podem comprovar por vocês mesmos. Não sou só eu que estou falando não. Tá legal? Então, vamos lá, vamos continuar. A primeiro momento, então, vocês viram que eu elenquei aqui um monte de coisa bacana, positiva, certo? A pessoa começa a conviver comigo e, de fato, eu sou assim e vivo assim e tudo mais. Só que aí, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, as vontades da pessoa voltam a surgir, né? Ela já não quer ir mais pro futebol todo final de semana, ela não quer me acompanhar no futebol todo final de semana, ela acha que é excessivo o tanto de jogos que eu jogo, é excessivo estar todo final de semana no clube, que ela quer estar em casa e que eu deveria estar em casa com ela. Então veja que uma coisa que inicialmente era positiva, e olha que eu só estou falando de coisas positivas, não estou falando dos meus pontos negativos não, só estou falando dos meus pontos positivos, tá? Então ela visualiza que aquilo que era positivo agora já não é mais tanto positivo assim, né? Que ela tem uma outra forma de ver a vida e que eu continuo vivendo aquela mesma situação. Então tá, então em relação ao futebol é isso. Quando ela achava que era lindo e maravilhoso o meu tratamento com o meu filho, deixa eu tirar essa tiara aqui porque já está me apertando. Quando ela via toda aquela coisa positiva na minha relação com o meu filho, e aí ela começa de repente, poxa, mas eles são muito pegajosos. Nossa, quando eu tô com os dois, ele só dá atenção pro filho dele. Eu fico aqui de lado, descartada. Eu também quero atenção. Então, isso já começa, uma coisa que era positiva, já começa a ter problema. Já começa a ser um ponto negativo. Olha só o pensamento, hein? Estou falando de mim, mas isso serve para mim com a outra pessoa também, tá? Então, em relação ao filho é isso, né? Nossa, ele faz tudo pro filho dele. Ah, o filho dele chama ele o tempo todo. Pai, é pai, é pai, é pai. Estou mostrando para vocês coisas que aconteceram em meus relacionamentos, tá? É isso. Perguntei para a pessoa o que ela via de positivo em mim e o tempo foi passando e as coisas positivas elas começaram a se tornar negativas. Beleza, vamos lá. Minha família.
Gosto de estar com minha família nos domingos, jantar com minha família e tal. Poxa, mas você só fica com sua família. A gente vai todo domingo para sua casa, para sua família e tal, não sei o que. A gente não fica um tempo junto, só nós dois. Eu quero passar um final de semana só nós dois e tal, não sei o que. E você quer estar com a sua família o tempo todo. Então, veja bem. Aquela coisa que era bacana no início, que ele é muito família, começou a se tornar uma coisa negativa. Vamos lá. Trilhas, cachoeiras, essas coisas todas. Poxa, todo feriado que dá, o cara quer ir para o mesmo lugar, quer fazer a mesma coisa. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu quero ficar em casa. Eu não quero sair para canto nenhum. Ou eu quero ir para a praia, ou... Entendeu? Pronto. O lance já começa a ficar negativo também. Aquilo que era positivo começa a ficar negativo. Vamos pensar em mais uma situação. O fato de eu ser um cara caseiro. Pô, ele é um cara caseiro, não gosta muito de show, eu também já estou saturada de show, então nossa relação vai dar certinha, vai ser massa, vai ser bacana. Aí daqui a pouco a pessoa começa a ficar saturada de ficar em casa, ou ir para casa dos amigos, ou ir para casa da família, ou ir só para barzinho, que quer porque quer ir para show, quer ir para os cantos, quer fazer um monte de coisa. E não é o meu estilo, não é o meu jeito de ser. Não é que eu vou proibir que a pessoa vá, se ela quiser ir, ela que vá, né? Um show ou outro, uma ocasião ou outra, eu vou também com ela sem o menor problema, mas não é a minha característica. Então, por não ser a minha característica, eu vou querer ficar a maior parte do tempo nesses lugares que eu sempre fiquei. E aí já passa a ser um ponto negativo na relação. Tudo aquilo que era positivo começa a se transformar em negativo. Eu não estou inventando nada não, tá, gente? Eu estou mostrando situações que eu vivi nos meus relacionamentos. Só isso. Tá? E estou mostrando coisas de pontos positivos que a pessoa via em mim, que elas foram, ao longo do tempo, se transformando em negativo, tá? E não é porque eu fui negativo, não. É porque a pessoa começou a visualizar de uma outra forma, tá bom? Então, assim, só para deixar claro essas coisas e tudo que eu falei relacionado ao post, a pessoa visualizou, ela viu uma coisa, ela enxergou, ela mentalizou, ela criou uma imagem minha na cabeça que talvez eu não fosse, ou até que eu fosse, mas que ela mudou de ideia com o tempo, e aí as coisas passaram a não dar mais certo, tá? É engraçado. Vou dar um outro exemplo de um amigo, tá? Ele conheceu a namorada através de mim e de um outro amigo meu. E a namorada achou fantástico essa relação de amizade entre a gente. Lindo, maravilhoso, bacana, porque ela também tinha muitas amigas. O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e ela começou a sentir ciúme da amizade da gente. Ela começou a questionar um monte de coisa sobre a amizade da gente estar sempre perto, dele sempre querer estar com a gente. E aí ela passou a, entre aspas, proibir, ou achar ruim, ou encher o saco, ou questionar o motivo por que ele queria estar com a gente. Olha só como é que são as coisas. Então a pessoa inventa, né? Vou até pegar aqui a frase de novo para finalizar o vídeo. E você me inventou e eu inventei você. E é por isso que nós não damos mais certo. Então eu inventei uma imagem sua na minha cabeça, você inventou uma imagem minha na sua cabeça, construiu tudo isso, criou uma determinada verdade e ponto. Que não é a realidade. Que a sua visão sobre a minha pessoa e meus pontos positivos mudaram. E a minha visão sobre você e os pontos positivos que eu via em você, de uma forma geral, mudaram. Porque era aquilo que eu visualizava. Hoje eu visualizo outra coisa. Olha como é que é complexo tudo isso. Tá? Não é que as pessoas mascaram, não é que as pessoas queiram de qualquer jeito conquistar o outro e aí fingem ser o que não são. Não é isso. Estou dizendo apenas que as pessoas abrem mão em um certo momento da vida e com o passar do tempo elas passam a não abrir mais mão, ou a questionar, ou a não aceitar, ou a visualizar certas coisas que eram positivas e começam a ser negativas, ou começam a ver de fato coisas negativas que ela não via no início. E elas mascaram ou elas tapam os olhos para ver as coisas positivas que existem e agora só existe coisa negativa. E aí o relacionamento acaba, a relação é destruída, as brigas começam e os desentendimentos começam. É isso, tá? Um beijo para vocês, valeu!